Esse homem foi escolhido por seres de luz para revelar um aviso sombrio à Terra. Olá, pessoal! Hoje vamos falar de um dos casos mais enigmáticos e, ao mesmo tempo, mais serenos da ufologia moderna. Não se trata de abduções, experimentos ou criaturas ameaçadoras, mas de encontros com seres descritos como portadores de luz e sabedoria. A história que vamos acompanhar começou em 1962 na Itália, mais precisamente nas encostas do majestoso vulcão Etna. O protagonista dessa narrativa é Eugênio Siragusa, um homem simples, técnico em eletricidade e comunicações, que nunca havia se envolvido com assuntos sobrenaturais ou esotéricos até o dia em que, segundo ele, foi escolhido por entidades de outro mundo para transmitir um aviso sombrio à humanidade. Eugênio Siragusa nasceu em 1919, em Catania, na Sicília, e até os seus 42 anos de idade teve uma vida comum, pautada pelo trabalho e pela rotina da classe média trabalhadora italiana do pós-guerra. Nada em sua trajetória indicava que viria a se tornar um dos nomes mais controversos da ufologia europeia. A transformação teve início em 25 de março de 1962. Naquela manhã, enquanto dirigia por uma estrada nas proximidades do Etna, uma região marcada por paisagens grandiosas e por um silêncio quase reverencial, Eugênio viu algo que mudaria radicalmente sua existência. À sua frente, flutuando a poucos centímetros do solo, surgiu um objeto metálico e reluzente, com forma circular e cerca de 10 metros de diâmetro. O disco parecia imerso em um campo de silêncio absoluto. Não emitia sons, vibrações ou qualquer indício de propulsão mecânica. Siragusa parou o carro e desceu lentamente, tomado por uma mistura de fascínio e incredulidade. O cenário ao redor parecia suspenso no tempo. Nenhum vento, nenhum som de aves, nenhuma presença humana à vista. Apenas ele, o vulcão ao fundo e aquele objeto que parecia materializado de outra realidade. O que aconteceu a seguir transformou esse avistamento em algo ainda mais extraordinário. Da nave, segundo Eugênio, saíram 2 seres. Eram altos, magros e de aparência profundamente humana, mas com uma beleza que ele nunca havia testemunhado antes. Suas feições eram simétricas, quase esculpidas, e seus olhos, claros, penetrantes, transmitiam uma profundidade emocional difícil de descrever. Seus cabelos compridos e lisos caíam sobre os ombros com naturalidade, e suas vestes eram macacões prateados, ajustados ao corpo, que refletiam a luz do ambiente como se fossem feitos de material vivo. No primeiro instante, Eugênio sentiu medo. A presença daqueles seres, embora não ameaçadora, quebrava todas as referências que ele tinha da realidade. No entanto, segundo seu relato, esse medo foi rapidamente substituído por uma sensação de calma. Não se tratava de controle mental ou alucinação, segundo ele, mas de uma presença tranquilizadora. Os seres não falaram em voz alta. A comunicação foi telepática. Palavras claras e diretas surgiram em sua mente, acompanhadas de uma certeza inabalável de que vinham de fora, e não de seu próprio pensamento. A mensagem inicial era um alerta. A humanidade caminhava em direção à autodestruição. As armas nucleares, a degradação moral e a destruição ambiental preocupavam aqueles que diziam observar a Terra há muito tempo. Eles se apresentaram como membros de uma fraternidade cósmica, seres provenientes de uma confederação estelar, que tinha entre suas atribuições o acompanhamento de civilizações em risco. Eugênio, segundo os próprios seres, havia sido escolhido para atuar como mensageiro, não por méritos especiais, mas por ser receptivo à comunicação e viver em uma região estratégica para a manifestação deles. Com o passar dos meses e anos, os contatos se intensificaram. Alguns encontros eram físicos, em locais remotos da Sicília. Outros, segundo Siragusa, ocorriam em estados de consciência alterada, próximos ao que ele descrevia como desdobramentos espirituais. Os seres mantinham sempre a mesma aparência, majestosa,
serena e envolta por uma aura de luz suave. Mesmo quando a comunicação ocorria à distância, Siragusa dizia sentir a presença deles como se estivessem próximos fisicamente, irradiando calor, tranquilidade e uma espécie de compaixão silenciosa. Ele passou a relatar com frequência que os trajes dos seres eram metálicos, com brilho prateado ou dourado, lisos, sem costuras aparentes e por vezes ornamentados com símbolos que ele não conseguia interpretar. Esses símbolos, segundo ele, pareciam ter significados vibracionais, mais do que linguísticos. Os encontros sempre ocorriam em locais silenciosos, muitas vezes ao ar livre, sob o céu limpo ou ao amanhecer. Havia, segundo Eugênio, um padrão em todas essas manifestações. Nenhum gesto brusco, nenhuma imposição, apenas orientações que ele deveria transmitir com liberdade. Siragusa começou a registrar tudo o que vivia. Escrevia cartas, fazia anotações e, mais tarde, passou a divulgar suas mensagens em encontros e palestras. Seu discurso era direto, mas impregnado de uma urgência moral. Ele falava sobre a necessidade de fraternidade entre os povos, do fim da violência, do respeito ao meio ambiente e da espiritualidade como base para a evolução da humanidade. Para ele, aqueles seres representavam uma forma superior de existência, não apenas mais avançada tecnologicamente, mas também mais sábia, ética e empática. Apesar da serenidade com que transmitia suas mensagens, Eugênio enfrentava cada vez mais oposição. Era chamado de louco, charlatão, místico e aproveitador. Ainda assim, jamais recuou. Nunca tentou provar com fotos ou vídeos aquilo que viveu, alegando que a experiência era de natureza espiritual e que sua missão não era convencer, mas informar. Alguns viam nele uma figura ingênua, manipulada por delírios. Outros, uma alma sincera, realmente tocada por algo que escapava ao entendimento comum. Ao longo dos anos, ele atraiu seguidores e formou pequenos grupos de estudo e meditação. Não fundou uma religião, mas estabeleceu uma linha de comunicação constante com pessoas que buscavam compreender os ensinamentos que dizia receber. Em suas palestras, fazia questão de reforçar que os seres que conheceu jamais exigiram adoração. Pelo contrário, sempre deixaram claro que o livre-arbítrio humano era sagrado e que sua presença entre nós se limitava à observação e à orientação, jamais à imposição. Eugênio relatava que, em muitos encontros, os seres se aproximavam caminhando com leveza, quase sem tocar o solo, e sempre mantendo uma postura ereta, altiva, mas acolhedora. Os olhares não transmitiam julgamento, mas uma forma de compreensão profunda, como se pudessem ver além das palavras. Quando ele os observava em silêncio, dizia sentir como se estivesse diante de seres sagrados. Não santos no sentido religioso, mas seres que haviam transcendido o ego, o conflito e a ignorância. Com o tempo, começou a fazer descrições ainda mais detalhadas sobre esses visitantes. Destacava na ausência total de imperfeições físicas, a simetria dos rostos, a fluidez dos movimentos e a delicadeza com que se expressavam, mesmo na comunicação mental. Tudo neles parecia medido, ponderado, equilibrado. Para ele, aquilo não era apenas fruto de evolução tecnológica, mas o resultado de uma consciência mais elevada. Esses seres não apenas sabiam mais, eles compreendiam mais. As roupas que usavam, segundo ele, pareciam fazer parte de seus corpos, como se fossem produzidas por uma tecnologia viva. Algumas vezes, apresentavam símbolos circulares ou linhas suaves em tons azulados, que pulsavam levemente. A aparência deles nunca variava. Homens e mulheres de cabelos longos, pele clara e olhos que irradiavam um magnetismo difícil de descrever. Havia algo em seus rostos que evocava tanto a beleza ideal quanto a sabedoria de alguém que já viu mundos e eras inteiras passarem diante de si. Um detalhe marcante em seus relatos é que esses seres pareciam mais que humanos. Eram sólidos, tangíveis, mas ao mesmo tempo possuíam uma perfeição física incomum. Para Siragusa, era como se estivesse diante de emissários divinos.
Ele descreveu que os cabelos longos e sedosos, os olhos claros e profundos, a pele sem imperfeições e a postura imponente transmitiam tanto autoridade quanto compaixão. Para Eugênio, essa combinação de autoridade e compaixão era o sinal mais evidente de que aqueles seres não eram hostis nem indiferentes, mas profundamente comprometidos com o destino da humanidade. Segundo ele, os olhos deles não apenas viam, mas compreendiam. Era como se cada olhar contivesse milhares de anos de sabedoria, e, ao mesmo tempo, uma espécie de tristeza silenciosa diante dos rumos destrutivos que a civilização terrestre estava tomando. Em suas palavras, eles não queriam interferir, mas também não podiam permanecer totalmente ausentes. As mensagens telepáticas que ele recebia seguiam um padrão claro: a urgência de abandonar as armas nucleares, o apelo por maior fraternidade entre os povos e o chamado para uma reconexão espiritual com a natureza e com o universo. Siragusa acreditava que havia sido escolhido não por algum dom especial, mas porque os seres buscavam uma ponte de comunicação com alguém que estivesse disposto a escutar. Ele não se considerava um profeta, nem um messias, mas apenas um transmissor de informações, alguém entre dois mundos. Nos anos seguintes ao primeiro contato, Eugênio passou a divulgar publicamente suas experiências. Ele concedia entrevistas, escrevia artigos e organizava encontros onde lia mensagens que dizia receber dos extraterrestres. Alguns textos tratavam de temas espirituais, outros de advertências ambientais ou geopolíticas. Muitas vezes, antecipavam eventos futuros, como guerras e catástrofes naturais, que ele interpretava não como previsões fixas, mas como possibilidades que poderiam ser evitadas se a humanidade mudasse sua rota. Em diversas ocasiões, Siragusa mencionou também a presença de seres femininos entre os visitantes. Assim como os masculinos, eram descritos como belos, altos, de traços harmônicos e olhos luminosos. Ele dizia que irradiavam uma energia ainda mais suave, mas igualmente intensa. Para ele, a civilização desses seres parecia ter superado os conflitos de gênero e se desenvolvido de maneira equilibrada entre o masculino e o feminino, expressando ambos os aspectos com sabedoria, sem competição ou dominação. As roupas usadas por essas entidades também despertavam fascínio. Siragusa relatava que os trajes brilhavam levemente, mas sem ofuscar. Eram confeccionados com uma espécie de tecido metálico vivo, ajustado ao corpo, sem costuras, zíperes ou aberturas visíveis. Em alguns momentos, essas vestes emitiam uma luz suave, como se reagissem ao ambiente ou às emoções dos próprios seres. Ele descrevia esses detalhes com precisão, como se cada encontro tivesse deixado uma imagem vívida e permanente em sua memória. Ao longo de décadas, Eugênio nunca abandonou a convicção de que sua missão era real. Continuou escrevendo, gravando depoimentos e reunindo pessoas interessadas em suas mensagens. Chegou a fundar grupos de estudo e comunidades que seguiam os princípios transmitidos pelos seres, baseados na paz, na espiritualidade e no respeito à vida. Embora fosse frequentemente ridicularizado pela imprensa e por setores acadêmicos, ele mantinha uma postura serena, afirmando que não esperava reconhecimento, mas apenas que suas palavras encontrassem quem estivesse pronto para ouvi-las. Seus detratores o acusavam de delírio, invenção ou aproveitamento da onda ufológica da época. Mas até sua morte, em 2006, Eugênio manteve firme seu relato original, sem jamais contradizer ou alterar os detalhes essenciais. Para seus seguidores, essa constância era um dos sinais de sua sinceridade. Para ele, o contato não era algo que pedia comprovação científica, mas sim uma experiência espiritual e transformadora, algo que precisava ser sentido mais do que explicado. O caso de Eugênio Siragusa passou a ser estudado por ufólogos da Europa, especialmente por aqueles que pesquisavam o fenômeno dos contatados. Entre eles, nomes como George Adamski, Howard Menger e Elizabeth Clarer também relataram encontros com seres descritos como nórdicos, altos, belos e espirituais. A semelhança entre os relatos levantou diversas hipóteses.
seria um padrão real nas manifestações extraterrestres ou um reflexo das expectativas culturais da época? Até hoje, essa pergunta permanece em aberto. Independentemente das opiniões, o legado de Eugênio Siragusa é um dos mais completos e persistentes da ufologia italiana. Seus registros, anotações e palestras compõem um acervo valioso, tanto para quem acredita no fenômeno, quanto para estudiosos da experiência humana diante do desconhecido. O que torna sua história singular não é apenas o conteúdo das mensagens, mas a forma como descrevia os seres, uma visão não de ameaça, mas de esperança, beleza e transformação. Até o fim da vida, Eugênio afirmava com serenidade que havia visto aqueles seres muitas vezes, que aprendeu com eles sobre responsabilidade cósmica, sobre escolhas individuais e coletivas e sobre a urgência de despertar como civilização. Para ele, a Terra não está sozinha. Existe uma rede de consciências superiores observando nosso desenvolvimento, torcendo por nossa evolução, mas sem poder agir por nós. Sua missão era avisar, e ele a cumpriu com dignidade até o último dia de sua vida.